Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Bruno. A gente acompanhou a reportagem da Thalita sobre esses dados relacionados aos abrigos para atender moradores em situação de rua e nos traz uma reflexão aqui, né? A gente sabe que tem essa maior demanda, mas a preocupação daqueles que nem procuram pelos abrigos que continuam também circulando pelas ruas da cidade. E logo no início aqui do programa a gente até comentou, né, que antes a gente via esse público um pouco mais centralizado, né, na região central aqui de Campinas, e hoje a gente vê eles espalhados pela cidade, às vezes utilizando de praças, montando aquela estrutura, usando algum material até reciclado ali para poder se proteger, né, lona e tudo mais, né, ou utilizando marquises de comércios, e isso meio que espalhado pela cidade, que é um desafio aquele que a gente já estava comentando, constante, né, de políticas públicas para acolhimento, para direcionamento, porque parece que não tem uma solução, né, definitiva. Não tem, né, Sandra? O problema ele é multifacetado. A gente chegou a conversar aqui na última semana, né, com a secretária responsável pela pasta que lida diretamente com as questões de assistência social em Campinas, e ficou mais do que evidente uma fala dela que eu acho que faz muito sentido mesmo, que é essa perspectiva de que o que leva as pessoas a uma situação de rua são múltiplos fatores. Pode envolver a dimensão da drogadição, pode envolver uma dimensão estritamente econômica mesmo, pode incluir outros problemas familiares, enfim, é um fator multidimensional. Só que o que chama a atenção é esse aumento, principalmente nessa época do ano. Comumente, há uma pressão maior, principalmente sobre a questão dos abrigos, né, quando a gente está na época mais do frio, né, e alguns até têm apontado justamente que um dos fatores pode ser isso, como a gente passou agora aí por alguns dias que as noites foram mais frias, o aumento pode ter sido um pouco mais sazonal, uma intensidade maior de procura, mas tem um problema social crônico que é subjacente a tudo isso, né, Sandra, que é o problema principalmente que veio na minha percepção desde o pós-pandemia, que é o fato de que a desigualdade social no Brasil ela ainda continua muito intensa, e muitas das pessoas acabaram não conseguindo recompor também completamente aquilo que tinham em termos socioeconômicos anteriormente, né? E aí isso acaba pressionando diretamente para que você consiga articular as políticas dos serviços públicos para poder prover essas pessoas do mínimo de direitos que a gente tem ali constitucionalmente garantidos. Então tem múltiplos desafios, tem uma dimensão que eu ainda questionei a secretária naquele dia que nós conversamos aqui, que ela é dupla, porque por um lado há uma preocupação com a condição dessas pessoas que estão nessa situação, por outro lado há também uma preocupação de setores da população associado à segurança pública, a sensação de insegurança que parte desse público acaba gerando também nesses setores da população. E no final das contas a gente vai ficando com aquela impressão, com a sensação de que é um problema que está aí no dia a dia e que resolvê-lo é cada vez mais difícil. Você chamou a atenção para essa dispersão no território como um todo, e eu reforço aqui dizendo que até cidades como recentemente estive em Curitiba, eu vou dar Curitiba aqui como um dos exemplos, porque sempre foi uma cidade modelo sobre diversos aspectos, comentava ainda com muitos amigos ali no momento em que estive sobre essa percepção do aumento da população de rua como um todo, que eles no momento lá me confirmaram dizendo, de fato a gente tem também essa mesma percepção que tem se intensificado. Então veja, mesmo em cidades que historicamente sempre foram vistas como cidades modelo, que tinham ali todas as políticas muito bem articuladas para conseguir absorver, não é isso que a gente tem visto nas grandes cidades, né? É um movimento contrário, que é principalmente de intensificação da população nessa condição. E insisto aqui, como os fatores são múltiplos, não adianta achar também que a solução, ou pelo menos as medidas para minimização desse impacto social, elas vão ser simplistas, porque certamente não serão. Bruno, obrigada pela análise do dia. A gente ficou com esse destaque realmente porque já é um assunto recorrente, mas sempre necessário de pontuar, né, e trazer a reflexão junto com a sociedade mesmo. Te esperamos na segunda-feira aqui, Bruno. Combinado, querida. Um abraço grande para você, um abraço também pro Felipe e a todos os nossos queridos ouvintes. Excelente sexta-feira, um bom final de semana. Segunda, mais uma dose de café com política. Para nós. Bruno.